que eu trago aqui é uma reflexão sobre as metodologias ativas e aqui eu trago uma tirinha aí do Calvin Haroldo, que ele chama professora, professora, sim, Calvin, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. Aqui cabe uma reflexão interessante sobre a educação, sobre a aprendizagem. Carl Rogers, ele fala sobre a aprendizagem significativa dentro da perspectiva do humanismo, e existe, nós vamos tentar chegar até próximo aí à ideia de humanização da educação, mas antes disso tem outro autor muito interessante, que é Ausubel, que fala sobre a aprendizagem significativa, sobre a ideia de ancoragem com relação a conceitos subsunsores, conceitos prévios. E aí, Ausubel, ele apregou algo interessante. Ele diz que o professor ele tem que conseguir criar um ambiente e materiais que sejam potencialmente significativos, ou seja, ele chama de conteúdos lógicos, mas para transformar esse conteúdo lógico para conteúdo psicológico, isso já não é mais uma ação do professor, é uma ação do sujeito principal da aprendizagem, do protagonista, que é o estudante. E aí, as metodologias ativas podem ser um caminho promissor para provocar essas correlações. Ou seja, não há aprendizagem sem engajamento. O primeiro passo é engajamento, mas é só um primeiro passo de uma jornada. Nós vamos mostrar aqui algumas possibilidades e, com base em 3 metodologias que você pode aplicar aí com facilidade, nascidas aí no âmbito da Universidade de Brasília, mas que podem ser aplicadas em diversas áreas, chegando aí na ideia do olhar para o colega, o desenvolvimento de competências para além das cognitivas, competências inter e intrapessoais. Eu sou professor de cálculo 1 aqui da Universidade de Brasília, entre outras áreas. Eu atuo também na área de design educacional, no mestrado em design, e essa disciplina que eu trouxe aqui para a gente fazer essa reflexão sobre educação. Como é que a gente pode fazer com que a primeira pessoa do auditório e a última tivessem o mesmo nível de interesse, de motivação pela matéria, e que não fosse simplesmente um aprendizado mecânico, mas, para além disso, uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura. Não é raro, independente do nível ou da área, educação básica, educação superior, pós-graduação, seja turmas com 5 alunos ou turmas grandes iguais a essas que nós encontramos em cálculo, turmas com 40, 50, 80, 100. Aqui na Universidade de Brasília, no campus em que eu atuo, as turmas têm 135 estudantes, essas turmas de primeiro semestre, e certa vez eu tive uma turma com 250 estudantes. Como que nós vamos provocar esse engajamento e esse aprendizado para além do conteúdo? O que nós observamos com alguma frequência, maior frequência que gostaríamos, nas salas de aula? Igual eu disse, tanto salas com 5 estudantes ou salas com 100 estudantes. Situações como esta aqui, de apatia, de falta clara aqui de aprendizagem. Eu chamo essa foto de 50 tons de cinza da educação. E nós queremos sair desses 50 tons de cinza para 50 tons coloridos de energia realmente, de energia criativa, um ambiente de aprendizado, independente da área, em qual área for. Como que nós podemos fazer isso? As nossas metodologias geralmente seguem o curso da aprendizagem ativa e colaborativa. 3 delas tiveram maior destaque, eu vou trazer aqui para compartilhar nessa tarde aqui de hoje com os amigos aí da UFBA. E uma delas é o rei e rainha. Nós temos aqui o rei e rainha da derivada e outros colegas aplicam essa metodologia em outras áreas. Tem o rei e rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal, em diversas áreas distintas, e ele funciona de uma maneira bem interessante. Isso aqui é uma sala de aula tradicional, nós invertemos de forma que os estudantes é que resolvam as questões que são elaboradas pelo professor com base nas respostas anteriores.
É um aprendizado muito personalizado, só que colaborativo, personalizado dentro desse pequeno grupo, né? Os alunos vão lá, o professor passa a questão, os alunos resolvem de forma colaborativa e gamificada. A primeira dupla a resolver ganha 3 pontos, a segunda dupla ganha 1 ponto, e a cada resolução as duplas são permutadas, de forma que todos formem duplas com todos. Ao final, nós temos o rei ou a rainha da derivada. Aqui é um espaço de possibilidades muito interessante. Quando um professor resolve uma questão em sala de aula, ele está desperdiçando uma oportunidade singular, que é a oportunidade de aprendizado pelo erro. Quando os alunos vão ao quadro, eles erram e acertam de maneiras distintas. O feedback do professor é automático, é logo após as resoluções, o nível de atenção é de 100% e eles percebem que o erro é natural do aprendizado. E o interessante é que eles vão aprendendo de forma gradativa, só que é uma forma exponencial. Os alunos passam muito tempo resolvendo isso. Surgiu, a minha metodologia mais antiga surgiu em 2003, em uma turma pequena de cálculo, e quando eu fazia essas atividades em sala de aula, outras pessoas começavam a entrar na sala de aula. Pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida. Eu tenho a ideia que a colaboração prescinde de convites. Então, se você desenvolve um ambiente verdadeiramente colaborativo, surgirão colaboradores improváveis, e foi o que aconteceu nessas primeiras experiências com essa metodologia em sala de aula. Os alunos fazendo aquela atividade, a porta ficava entreaberta e a nossa turma mais que dobrava nos momentos dessa aula, pessoas da gastronomia, secretariado executivo, psicologia, pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, queriam saber por que aquelas pessoas faziam aquelas contas mirabolantes, depois ficavam sorrindo, se abraçando. E em 2010 eu acessei aqui novamente, fui professor em 2002, em 2010 eu entrei como professor adjunto aqui na Universidade de Brasília, estou até hoje, né? E eu tive uma ideia que eu queria que mais pessoas tivessem contato com o rei e rainha, e nós fizemos em um shopping center. Há uns 5 anos atrás, eu levei essa ideia para um shopping, nós começamos a fazer, o shopping mandou construir 36 quadros, onde 200 ou mais pessoas participam dessas atividades, e os professores de outras áreas passam ali pelos quadros, vendo como essas pessoas aprendem com base na colaboração, na discussão, na diversidade. Aqui era o que eu tinha imaginado realmente. As pessoas passando por esses quadros e vendo que o erro é natural, que eles aprendem com esses erros, e realmente é um aprendizado mais saboroso, mais gostoso realmente. Aqui, os alunos passam 2 dias inteiros se tornou um evento desde 2007, o Rei e Rainha da Derivada, é feito em outras universidades também, e o que acontece aqui são, se vocês tiverem a oportunidade de participar, no início parece que os alunos nunca estudaram essa matéria na vida. Depois da quarta questão, eles começam a acertar mais, depois da oitava, o erro se torna raro. Depois do primeiro dia, nós atingimos o nível asiático. No final do segundo dia, nós atingimos o nosso nível. Os alunos, muito propensos a essa colaboração, mas aprendem realmente de uma maneira diferente e de forma colaborativa. Aqui, e os alunos não ganham pontos por estar nessa atividade. Nós precisamos de voluntários para fazer essa atividade, porque envolve muitas pessoas, né? E são pessoas, são professores de outros estados que vêm aqui para ajudar essa atividade, e eles querem apenas colaborar, e é um ambiente realmente muito interessante de aprendizagem. Aqui eu quero chamar a atenção para os pontos principais, porque nós entramos também aqui na Universidade de Brasília no ensino remoto emergencial, online. Então, como que nós poderíamos fazer essas atividades no online? Quais são os pontos importantes? Quadros colaborativos, as discussões com o colega na hora de resolver, a comunicação, o diálogo com o colega, e o diálogo com o professor e o grupo. E isso deveria ser de maneira muito ágil. É claro que nós fizemos o 20º, o 21º e agora, no mês passado, o 22º
eventos do Rei e Rainha da Derivada da Universidade de Brasília, com a ideia de um pulso ainda pulsa, lembrando a música de Arnaldo Antunes. Nós utilizamos o YouTube para essa transmissão, o OBS Studio. Aqui utilizamos um servidor chamado Discord, tudo gratuito, e utilizamos também. Aqui ele possui dois canais, o canal de voz, que parece uma ferramenta de videoconferência normal, e canais de texto, que parecem ferramentas de trocas de mensagem, de arquivos, muito simples. E aqui nós conseguimos fazer os alunos comunicarem entre si e em duplas também. E aí, ao mesmo tempo, eles estão resolvendo em um quadro colaborativo. Aqui eu estou mostrando o Jamboard, mas existem outros. Esse aqui é gratuito, né? Fácil de ser utilizado. E na hora da resolução você vê aonde que os alunos estão, se as duplas estão nos quadros corretos. E tá vendo aquele quadro 3, onde você tem mais pessoas? Aqui são os dois professores dessa atividade, né? E aí terminou, vai todo mundo para um único quadro, todo mundo lá no Discord, vai todo mundo para o mesmo canal e eles conseguem se comunicar ouvindo a resolução, a solução, a correção do professor. Outra atividade que nós temos um zelo muito especial e vocês podem aplicar também é o sumae. O sumae vem de uma palavra em latim, né, que é sumae, se diz sume, significa somas. E o acento circunflexo abrasileirado aí, popularmente conhecido como chapéu do vovô, então são somas com chapéu, são pessoas unidas utilizando chapéus. Vou mostrar como funciona, é muito divertido, é a minha metodologia mais brasileira, realmente, muitos professores aplicam, e ela é baseada em 3 pontos principais. O primeiro deles é vídeos com questões sobre a sua matéria. Então, quem provoca os debates, quem propõe as questões, não vai ser você, professora, professor. Serão os estudantes e o farão por meio de vídeos criativos. Aqui, por exemplo, nós temos Humberto Gessinger, do Engenheiros da Bahia, ali em cima um programa da ESPN que é ao vivo, eles perguntam para mim, olha, olha o nível de criatividade dos estudantes, eles entraram em contato com a produção para que o apresentador, no meio do debate, ele fale, Fragelli, qual é a integral de seno de x? Olha que questão legal. Aqui embaixo, o Alexandre Pato, nós temos muitas celebridades, mas temos os vídeos que eu acho realmente muito interessantes, são aqueles que os alunos fazem teatros, eles tocam música, eles inventam as músicas, eles pegam cenas de cinema, mudam as legendas, e também é um feedback de como foi o semestre. Geralmente eles falam, nessa disciplina eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre isso, e agora que chegou ao final eu quero saber tal coisa. Eles fazem a pergunta, é muito interessante. Primeiro ponto importante, vídeos com questões sobre a sua matéria. Uma questão em um vídeo criativo. Segundo ponto importante, uma mesa de especialistas sobre aquela temática. Então, não é uma aula que você dará sozinho, sozinha. É uma aula que você trará alguns colegas, professores. Você pode trazer professores que estão na área de gestão, que já se aposentaram, professores que não estão mais no contexto de sala de aula e profissionais também para compartilhar esse momento. Você pode trazer professores de outras áreas para brilhantar ali a sua mesa de professores. Segundo ponto importante, uma mesa de especialistas sobre a área. Por quê? Porque nós temos estilos de explicação das coisas, estilos de ensinagem distintos, e isso é muito importante, essas diferentes didáticas, não só para os nossos estudantes que estão aprendendo, recebendo aquela informação de maneira diferente, mas para nós, professores, que aprendemos com as diferentes didáticas dos nossos colegas. É um momento realmente de apologia à docência. Segundo ponto, mesa de especialistas. Primeiro, mesa de professores. E o terceiro, todos vão com chapéu. O chapéu caracteriza essa atividade, é um símbolo da quebra da sala de aula, muda esse clima, né, da sala de aula tradicional, e principalmente é o símbolo de criatividade. Os alunos vão com chapéus muito criativos e esse ambiente se torna um ambiente de liberdade mesmo. Todas aquelas amarras do não pode, não faça isso, elas se desfazem com essa atividade. E aqui é o ciclo básico do Sumaí. Vocês podem entrar no meu canal do Fantasticalizando, eu explico passo a passo como aplicar essa atividade. Também tem artigos científicos
sobre o Sumaê. Ele basicamente é um jogo de perguntas e respostas, onde você pegou esses vídeos dos estudantes, selecionou alguns, no dia do evento você passa o vídeo, depois os alunos têm um tempo para resolver essa questão, enviar para você, né, de algum modo. No presencial, eles escrevem todas as resoluções em papel, mas no online, ou mesmo no presencial, você pode fazer isso e pode utilizar essa estratégia de mandarem essas respostas por alguma ferramenta digital, né? Depois desse ponto, um professor da mesa fala, não, essa questão eu que vou resolver. Então ele vai e apresenta uma possível solução, o que são os conceitos subsunsores na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, lembrando aí o início da nossa conversa. São os conceitos prévios dos estudantes sobre os quais são feitos, por exemplo, as ancoragens com novas ideias, novos conceitos. E aí, quem falou sobre isso ganha um ponto, quem falou essa outra parte ganha um ponto, e alguém vai levantar a mão e falar assim, professor, e quem citou a correlação desses conceitos com outros teóricos, como que se dá a forma preferencial dessa aprendizagem? Então, aí surge um novo ponto de debate, um novo ponto de ancoragem. A atenção de todos os alunos e dos professores também fica voltado para essa nova ideia, esse novo conceito, e a aprendizagem vai se tornando mais agradável, mais ancorada, mais significativa. Esse ciclo básico do Sumaê se segue no tempo que você tiver para a atividade, pode ser 50 minutos ou 6 horas. E, ao final, nós temos a escolha dos melhores vídeos, melhores chapéus, e, a depender do tempo e da escolha dos professores, um desafio final em equipes. Aqui, vários sumaês pelo país, você pode observar a característica dos chapéus aí. Aqui, administração na UNA BH, aqui, Unicesumar, com meu amigo Luciano, aqui, Católica de Brasília, aqui Unidade, enfermagem lá em Rio do Sul, Santa Catarina, aqui Colégio de Ensino Fundamental em Anápolis, aqui em Brasília, com a professora Chali, aqui no Colégio Galoá, eles fizeram o primeiro Sumaê do Galoá, e eu pude acompanhar esse evento, começou às 7 da noite, foi até a meia-noite, eles fizeram 3 blocos de revisão do Enem, com professores distintos em cada bloco, foi muito, muito interessante. Aqui na arquitetura na Unidade Rio do Sul, Federal Juiz de Fora no curso de odonto, psicologia na UDF, odontogeriatria na Unigran Dourados, na Unigran também com o professor Alex Basílio, aí fisioterapia, educação física, aí ITPAC Porto Nacional com a professora Noemi, aqui na UNB, professor Fernando Paulino, comunicação de alto impacto, eles prepararam um Sumaê em 6 dias, eu participei desse curso aqui, dando a última palestra do evento, desse curso, né? E aí, o meu grande amigo Fernando, que me convidou para participar dessa atividade, eles falaram, Fragelli, na semana que vem nós vamos fazer um Sumaê, vai ser o fechamento da disciplina, e fizeram, foi muito divertido. Aqui, a professora Carla Antloga, da Psicologia, essa é uma matéria muito densa, segundo ela mesma, e o Sumaê traz essa leveza, principalmente nesse ambiente pandêmico que estamos vivenciando. O professor Felipe, na Medicina, ele fez também 2 vezes agora o Sumaê remotamente, né, com os colegas da Medicina, e aqui minha esposa, a professora Thais Fragelli, a, a, com ela fez vários sumaês aqui na turma de enfermagem. Aqui o SESI reuniu várias pessoas, várias unidades para fazer uma revisão do Enem pelo Sumaê, né? Geralmente nós utilizamos o Sumaê como fechamento de uma disciplina. E o importante não é o evento somente, mas o que acontece antes do evento, do aluno refletir sobre como perguntar algo sobre a matéria, ele, ele avança pelo menos uns 5 anos na formação dele. Porque quando você é estudante e vai resolver uma questão, independente da área, você resolve a questão. Mas nós, professores, não. Nós já inventamos tantas questões que quando alguém nos pergunta algo, nós, antes de responder, perguntamos: o que essa pessoa gostaria de me avaliar perguntando isso?
Então, os alunos pensam diferente depois dessa atividade e tem toda essa formatação de criação de vídeos, vídeos criativos, edição, e eles aprendem muito com isso. Os nossos aqui da Universidade de Brasília, dessa disciplina de cálculo, eu mostrei que outros cursos também fazem outras disciplinas também, mas nessa disciplina minha de cálculo 1, que inclusive é aberto às outras turmas e outros professores também participam, nos últimos anos também foi feito em um shopping center, uma sala de cinema com mais de 300 lugares, e também recebemos professores para visitas técnicas. Eles aprendem, vivenciam aquela atividade, depois voltam para suas instituições e aplicam o SUMAE em diversas áreas distintas. Os nossos 3 últimos aqui, é claro que nós fizemos, aproveitando aí o potencial do ensino remoto, que é a colaboração. Nós tivemos professores da Unicamp, da Federal do Mato Grosso do Sul, da PUC-Paraná, Universidade do Algarve, em Portugal, Unesp e UFSCar, além de outros professores, esses aqui participaram de maneira institucional. Nós dividimos os professores em 3 mesas, mesa de chapéus, mesa de vídeos e na mesa de especialistas sobre aquela temática. Aqui temos 3 países, 4 países, em uma única aula. Isso aqui foi preparado em 10 dias, pessoal. Olha como é simples. Aqui nós temos professores do ITA, o FRJ, Federal do Mato Grosso do Sul, Portugal, dos Estados Unidos, e foi um ambiente muito legal. Tivemos tantos colaboradores, professores, que algumas questões eram resolvidas em dupla depois. Os professores, alguém resolve uma parte, outro resolve outra parte. Foi muito divertido ter esse momento. Está gravada essa atividade aí para vocês no site, no canal do Fantasticalizando aqui no YouTube mesmo, tá? E a terceira metodologia que eu trago aqui para compartilhar com vocês foi aconteceu o alerta para essa metodologia aconteceu em 2012. Até 2012, nós estávamos muito satisfeitos. Eu estava satisfeito, os outros professores que participavam das atividades extra-classe, muito satisfeitos, os alunos, os monitores, muito satisfeitos, os alunos da nossa matéria, os estudantes, os que reprovavam, achavam aquela matéria o máximo, a avaliação era máxima sempre. Mas foi vendo um filme de final de ano que eu descobri que estava tudo péssimo. Esse filme se chama Operação Presente. Neste filme, o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta e esquece apenas uma. E aí, um elfo chega para o Papai Noel e diz: Papai Noel, você esqueceu uma criança. Ele diz, e ele tinha ido dormir. E o pessoal acha isso um absurdo. Como é que ele foi dormir, sendo que uma criança não recebeu presente no Natal? E aquele filme acontecendo ali na tela, e todo mundo se divertindo com aquilo, pensando que aquilo se tratava de Natal. Para mim, não. Para mim, era um professor que tinha esquecido um estudante. Eu ia falar, professor, Papai Noel, você esqueceu uma criança? Ele disse, eu? Eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente, isso é igual a 0,0000003%. Quando ele falava 0, eu escutava notas, um professor distribuindo notas. Distribuindo a correção, ele não distribui as notas, os alunos obtiveram aquele resultado, 0. E depois ele vai dormir. E aí o elfo volta a perguntar de uma maneira diferente. Ele diz: uma criança não importa? Alguém escuta isso, o outro elfo fala: qual criança não importa? Eu entreguei para gêmeos. Contam apenas uma? Uma criança não importa. Eu descobri naquele momento que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. O índice de reprovação nessa disciplina é de 50% em média no nosso país e nós, professores, gestores e estudantes, passamos a considerar esse índice normal. Eu não acredito que seja um índice normal e a solução está mais próxima que imaginamos, da própria colaboração entre os estudantes. Nós sabemos há milênios que uma das melhores formas de aprender é ensinando.
E não utilizamos isso para os nossos estudantes, quase nunca. Utilizamos tão somente para nós mesmos, professores, e somos cada vez melhores naquilo que ensinamos. Sabemos explicar de mil formas distintas, em níveis distintos, exemplificações distintas, criamos situações reais, hipotéticas. Olha como somos bons naquilo que ensinamos. E na escola nós temos um caminhar muito estranho. Não é estranho sempre, mas às vezes, que é o do eu. Eu vou me dar bem nessa prova, eu vou passar no vestibular. Depois que se passa, eu vou ser melhor que aquela pessoa. Eu vou conseguir a monitoria, eu vou tirar 10 nessa prova, eu vou conseguir o melhor estágio, a bolsa de PIBIC, eu vou conseguir eu vou conseguir o melhor estágio, depois o melhor residência na área de medicina. Quando é que eu aprendi a olhar para a pessoa que está ao meu lado? Na primeira vez que nós aplicamos essa metodologia, na hora que eu tive a ideia, essa ideia surgiu de uma frase, da mesma forma que surgiu a provocação de uma pessoa em porta, e depois ela nunca mais saiu aqui do meu bolso pedagógico. Outra frase foi muito impactante para mim. Olha que interessante. Nós éramos 250 pessoas, mais cerca de 50 colaboradores que auxiliavam nas atividades extraclasse. Formávamos um grupo de 300 pessoas. Existe uma história dos 300 soldados espartanos em que eles conseguem ganhar de batalhões com dezenas de milhares. E aí um dia um cidadão espartano chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. Aí o rei diz: que coisa boa, então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso. O rei diz: esplêndido, agora levanta esse escudo. Esse cidadão, ele tenta levantar o escudo, mas não consegue. Ele tem uma corcunda monstruosa. Levanta o escudo. Eu não consigo. Levanta, eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável. Porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. Na primeira vez que eu tive a ideia de fazer essa metodologia, eu cheguei para os meus alunos e pedi para eles olharem para a pessoa que estava ao seu lado. Eles olharam de maneira ansiosa, nervosa. Eu perguntei: vocês olharam? Eles disseram: olhei. Vocês olharam para a pessoa que está ao seu lado? Olhei. Um dos dois não vai passar. Porque o índice de reprovação nessa disciplina é de 50%. Mas eu disse para eles logo em seguida: eu jamais faria uma brincadeira dessas com vocês se nela não estivesse contida a solução para o problema. Quando eu disse que um dos dois não iria passar, provavelmente você pensou: esse cara está lascado. Neste semestre não haverá nenhuma reprovação. E aí eu apontei para um estudante e disse: porque você não vai se defender. Você vai defender a pessoa que está ao seu lado. E com base nessas duas inspirações, na inspiração dessa defesa mútua entre os soldados espartanos, e porque na primeira aplicação do 300 éramos 300 pessoas, nós mantivemos esse nome 300 para lembrar dessas duas inspirações. E ele funciona de uma maneira muito simples. Você vai aplicar uma avaliação de aprendizagem, essa avaliação não necessariamente é diagnóstica, seria bom que não fosse, é a avaliação da sua disciplina. Pode ser a prova escrita que você aplica, no nosso caso, a avaliação ela acontece nessa disciplina com 30% do semestre. Em outras disciplinas, nós aplicamos projetos. Então, poderia ser no primeiro deadline, por exemplo, de avaliação do projeto, ou lá no final. Você pode aplicar com portfólios, por exemplo, um redesign de um aplicativo, com jogos, o tipo de avaliação que você geralmente aplica na sua disciplina, uma matriz de habilidades e competências. Como você avalia? É com 20% do semestre? É lá no final? Se for no final, você tem que antecipar um pouquinho para aplicar o 300.
No nosso caso, acontece a primeira aplicação do 300 com 30% do semestre. Antes, as aulas são feitas com outras metodologias, eu mostrei duas delas. Existem outras que nós aplicamos no dia a dia da disciplina. Então, nessa disciplina, acontece com um terço do semestre. Aplicou a avaliação, no nosso caso, essa avaliação é uma prova realmente, aplicou a prova, os alunos vão ter resultados. Vocês apliquem a avaliação que já é da sua disciplina. Com esse resultado, geralmente nós utilizamos como termômetro da sala de aula. Aqui não. Aqui nós utilizaremos como início do 300. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar grupos potencialmente colaborativos com base nesse rendimento, com base em um procedimento muito simples. Ele funciona assim: você ordena os alunos da maior para menor e depois pensa aí quantos grupos você vai ter que ter para ter grupos com 5 ou 6 integrantes. Aqui nós temos 20 estudantes, teremos 4 grupos. Então nós enumeramos de 1 a 4 e depois, que são as 4 pessoas que serão os líderes de grupo, e depois você vai colocando de cima para baixo. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, formando um grupo misto, com pessoas que tiveram um bom rendimento e pessoas que tiveram um alto rendimento. Os grupos aqui não são formados por afinidade, os grupos não são formados por estilos de aprendizagem, os grupos não são formados por sorteio, os grupos são formados com base nesse rendimento. E a cada avaliação da disciplina, os grupos são formados, são reformados, né? São novamente construídos de maneira onde dificilmente vai voltar a repetir um grupo. E quem tinha tido um bom rendimento na primeira avaliação pode ter tido um mau rendimento na segunda e vice-versa. Aqui, nesses grupos, nós teremos alguns estudantes que tiveram um bom rendimento e estudantes que tiveram baixo rendimento nessa avaliação. Os estudantes que tiveram baixo rendimento, eles têm o direito de fazer novamente aquela avaliação. Se foi um projeto, um relatório, olha que interessante, vamos supor que você seja professor de TCC, trabalho de conclusão de curso. Os alunos vão ter que entregar em algum momento o trabalho deles, ou a introdução. Essa é a avaliação. Fez a avaliação, agora, nos próximos 15 dias, você vai aplicar o 300 e você não vai acreditar no quanto que essa colaboração vai fazer todo mundo evoluir. Só que é de uma maneira muito interessante. Aqui, na minha disciplina, por exemplo, nessa, eu utilizo vários procedimentos, instrumentos, processos de avaliação distintos. Nessa disciplina, nós temos alguns, mas nesse caso aqui é uma prova realmente escrita. Fez aquela prova, depois ele vai poder fazer essa prova novamente. Não é a mesma prova, mas é uma prova com aquela mesma matriz inicial. Então, fez essa prova, depois de 15 dias ele vai fazer essa prova novamente. Só que para isso eles têm que cumprir metas. E são metas individuais e coletivas, tanto para os alunos que tiveram baixo rendimento, quanto para os alunos que tiveram alto rendimento. Só que para isso, eles contam com o apoio de todo o grupo. Cumpridas as metas, eu disse aí que as metas têm um prazo para serem cumpridas. Geralmente nós colocamos um prazo entre 7 e 20 dias. No ensino presencial, nós utilizamos nessa disciplina 10 dias. No ensino remoto, estamos utilizando 15 dias. Então, 15 dias no ensino remoto, no nosso caso, né, nós acreditamos que esse seja um bom tempo, e para o ensino presencial, 10 dias. Essas metas, elas não são cumpridas necessariamente durante as aulas. Elas têm metas que são cumpridas em casa e também nos encontros do grupo. No nosso caso, esses encontros são paralelos às aulas. Então, eles são alunos que têm autonomia para fazer esses encontros, eles se encontram de maneira paralela à aula. Não é no momento da aula, mas poderia ser. E feito isso, cumpridas as metas, esses estudantes, só esses que tiveram baixo rendimento, isso é fundamental para que funcione, para não ficar aquela ideia de eu vou me dar bem nessa prova, eu não. Se você foi muito bem na primeira avaliação, agora você vai estudar para ajudar, para ensinar alguém. E os alunos aprendem muito nesse processo. Só esses estudantes fazem essa nova avaliação se cumprirem essas metas. Geralmente, quase sempre eles cumprem as metas, se sentem muito bem em ser vistos
nesse grupo com uma grande diversidade. Esse, em geral, é mais que 95% dos casos, eles melhoram as notas, melhoram muito as notas, só que resgatam a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Os alunos que não fizeram essa nova avaliação, eles são avaliados de uma maneira diferente, não como uma prova, mas através de duas dimensões. Uma escala que mede o nível de ajuda que ele ofereceu ao grupo. Em cada par, estudante que teve um alto rendimento, estudante que teve um baixo rendimento, nós aplicamos uma escala de Likert aplicada em 360 graus, muito simples, variando com 5 pontos, de 1, ajudei em nada, 5, ajudei muito. Quanto você ajudou essa pessoa? Ajudei muito. E essa outra? Ajudei bastante, 4. Essa aqui eu não ajudei nada. E eles respondem. Só que pergunta-se também para as pessoas que foram ajudadas, que são os alunos que tiveram baixo rendimento. É claro que todos se ajudam mutuamente e são ajudados mutuamente, é óbvio. Só que aqui nós queremos saber desses estudantes que tinham alto rendimento, porque nós estamos avaliando esses estudantes, o quanto que eles melhoraram sem fazer uma prova, é uma avaliação indireta. E essa é a primeira dimensão, o nível de ajuda que ele ofereceu ao grupo. Segunda dimensão, o quanto que os alunos que fizeram as duas avaliações melhoraram no seu rendimento. Com base nessas duas dimensões, eles melhoram os seus rendimentos iniciais. Nós acreditamos que este é o cenário que nós encontramos nas nossas escolas e universidades, um cenário de isolamento e de reprovações, e acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para maior integração e aprendizagem significativa. Aqui, o fluxo básico aí do 300, isso aí está no meu livro, Método 300, Aprendizagem Ativa e Colaborativa, para além do conteúdo, da editora Penso. Tem uma série chamada Desafios da Educação, com alguns autores muito interessantes. Espero que vocês possam fazer essa leitura. Eu creio que tem muita atividade ali que eu não consigo explicar nesse tempo nosso aqui, tá? Mas aqui é um gráfico clássico, eu garanto. Aplicou o 300, você vai ter isso na sua turma. Ele é clássico, a gente já faz isso há algum tempo, já vai dar 10 anos, e sempre que nós aplicamos, acontece isso com as turmas. Tem um rendimento aqui, a mesma turma, depois de 10 dias. Tem o azul é sem o 300 e o laranja é com 300. Logo após, nós aumentamos, geralmente aumenta cerca de 40% a, a nota da turma, né, a média da avaliação. Nós aumentamos de 50% para 85% o índice de aprovação e depois descobrimos que na primeira aplicação do 300, quer aplicar apenas em uma avaliação, aplica na primeira, que ali os alunos que não melhorarem para uma nota próxima à aprovação, da nota mínima, eles têm mais que 95% de chance de reprovar. Então, eles vão reprovar. Se nem com o 300 eles melhoraram para uma nota muito, para aprovação mínima, eles têm uma grande tendência a reprovar. Então, você consegue dar um apoio personalizado, ou de mentoria, ou de orientação que seja personalizada ou não, para esses estudantes. E aí, esse é o panorama que nós temos sempre que nós aplicamos. É claro que isso depende muito da especificidade de cada disciplina e as metas a serem cumpridas, a serem estabelecidas também. Aqui, por exemplo, se a sua turma já tem uma nota muito alta, é claro que percentualmente esse aumento não vai ser tão alto igual a essa disciplina. E o mais importante não é essas notas, não são as notas, claro que não. A educação não são as notas. O que é a educação? Aqui o nosso objetivo é formar um cidadão que se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. Que no momento, por exemplo, de pandemia, ele se preocupe com as outras pessoas, mesmo não fazendo parte dos grupos que eram considerados de risco no início dessa pandemia. Depois descobrimos que todos nós estávamos em risco. Olha que bonito, é valoroso ajudar quem está ao seu lado, vê-lo crescer e pensar que você contribuiu positivamente para a vida de uma pessoa, e é valoroso ser ajudado e ver o empenho dessa pessoa. Isso aqui são os depoimentos dos estudantes. Aqui um estudante que tirou 10.
Os nossos alunos que eram bons se tornam excelentes, porque ensinar é a melhor forma, uma das melhores formas de aprender. Os alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais, porque eles superam um obstáculo que parecia intransponível com a ajuda de um estranho, com a ajuda de alguém que era um estranho, de um possível amigo, que era um desconhecido em sala de aula até 15 dias atrás. Pelo menos na minha experiência foi incrível, porque descobri que adoro ensinar, ajudar os outros. Estudante, ele explica o que é ser professor de uma maneira até melhor que nós mesmos, né? Ensinar é sinônimo de ajudar. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Foi excelente, um exemplo de vida, uma experiência pessoal riquíssima, um prazer enorme. Foi como reaprender a aprender, uma dívida de gratidão. E o que nós estamos falando é de pessoas, não são aquelas notas que configuram a nossa turma. O aumento talvez configure a nossa turma, mas são alunos, grupos que são feitos na diversidade. Nós fizemos uma avaliação do nível de solidão dos estudantes de cálculo 3, ou seja, 2 semestres depois da nossa disciplina. E descobrimos que entre o grupo de pessoas que participou do 300 no primeiro semestre e o grupo que não participou, a diferença é que o outro tinha 30% mais solidão, medida em uma escala famosa aí de avaliação do nível de solidão. Sendo que 2 estudantes que não tinham participado do 300 no primeiro semestre estavam nos 2 níveis máximos de solidão. Um deles tirou 96 em solidão, em uma escala que varia até 100. A solidão associada ao auto-isolamento é o fator preponderante para o suicídio e ideações suicidas, comportamentos suicidas. Então, nós não podemos deixar que os nossos alunos fiquem solitários em um ambiente de escola, um ambiente de aprendizagem. A solidão não é sempre ruim. A solidão criativa, que você tem que criar algo que você precisa sentir você mesmo, como diria Schopenhauer, é o único momento onde você se sente realmente, sente toda a sua mesquinhez ou toda a sua exuberância, é quando você está sozinho. O problema é estar sozinho sempre, é se sentir isolado em um ambiente social, sem que você escolha a solidão. Tem um depoimento que não está aqui, mas está no meu livro, que eu acho muito impactante, um estudante que diz que sempre preferi ficar isolado. Será que ele sempre preferiu ficar isolado? Mais adiante ele escreve assim: sempre preferi ficar isolado, mas o 300 me obrigou a sair da folha. Eu não sei aí se ele escreveu folha de uma maneira poética ou da bolha. Eu prefiro acreditar que ele preferiu sair da folha que ele estava realmente. E depois ele escreve algo bom que apoio. Em 3 linhas ele muda o seu pensamento inicial. Uma estudante coloca: eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. Mas a afinidade aí, isso é muito simples, é explicado por diversos psicólogos. No caso de Carl Rogers, ele coloca isso como um princípio também da aprendizagem humanista, né? Que é o que é diferente suscita aversão. Isso é natural, isso todo mundo observa. E a estudante coloca: eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. Só que mais adiante, no depoimento, ela diz, mais adiante no curso, ela coloca: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Acho que isso já valeu a pena. Não é aquele aumento de notas que caracteriza essa metodologia. É o aumento dessas competências de saber conversar e aprender na diversidade. Aqui nós já aplicamos também os encontros com videoconferência muito antes da pandemia, muitos anos antes, e aqui um resultado belíssimo. Muitos professores aplicam o 300. Aqui é um dos mais bonitos que eu observei, numa matéria de arquitetura e urbanismo,
do Rodrigo Santana Alves e Fernando Camargo Chapadeiro. Foi publicado em 2019. Por que é lindo? Porque é a fotografia do que é educação. Lembra lá, você pode ter uma matriz de competências. Olha lá, você vê o que o aluno precisa. Precisa desenvolver isso, resolver problemas. Olha todas as competências. Agora, num curso de arquitetura, você tira a foto do que foi produzido antes e depois. Olha que lindo isso aí. Esse projeto é antes do 300 e esse é depois do 300, o mesmo estudante. Antes e depois. Olha o nível de detalhamento, as curvas de nível, o projeto que foi feito antes e depois. É a fotografia do que nós fazemos, produção textual, matemática, química. Aqui ele conseguiu fazer a fotografia do que nós gostaríamos, né? E é claro que nós aplicamos no ensino remoto emergencial online aqui na Universidade de Brasília. O primeiro deles foi esse resultado. Eu vou mostrar, é claro que você já estou esperando um gráfico de notas e outro gráfico um pouco acima, aqui uma diferença de 15 dias. Mas esse não é o 300. É claro que vai acontecer isso. É claro não. Provavelmente vai acontecer isso. Mas o 300 é o que acontece entre um gráfico e outro. O que acontece é isso aqui. São pessoas com realidades muito diferentes se encontrando em uma liberdade confortável, que é a liberdade da função da pessoa no grupo, as metas a serem cumpridas, o prazo determinado de 15 dias, os encontros, uma das metas é fazer 4 horas de encontros síncronos com esse grupo e aprender a dialogar, aprender a organizar a auto-organização do próprio grupo. É isso que é o 300. Aqui o resultado, o primeiro resultado do ensino remoto, nós tivemos uma melhora aí dos alunos ajudados de 52%, uma nota inicial média de 4,88, que é uma nota muito alta na nossa história dessa disciplina, que aumentou para 7,44. E lembrando que o depoimento dos estudantes é o mais provocativo, é o mais revelador. O 300 me ajudou a conhecer pessoas novas com realidades totalmente diferentes da minha. Além disso, pude ter a experiência de ajudar quem precisava e entendi que eu conseguia aprender muito mais ajudando. E aqui uma estudante que teve um baixo rendimento inicial. Sempre que eu pensava em estudar matemática, me vinha um flashback de guerra em que eu ficava sentada encarando uma pergunta que eu não sabia responder. Agora não posso mais dizer que isso é verdade. Então, é isso que nós precisamos, é potencializar essa colaboração e oportunizar esses caminhos de aprendizagem para os nossos estudantes, que não fiquem solitários, principalmente aqui nesse ambiente remoto. Espero que muito em breve estejamos no ambiente presencial, mas é claro que nós utilizaremos a aprendizagem híbrida cada vez mais, mas quando for presencial, quando tivermos abraços, que todos se sintam abraçados dentro dessa diversidade que é tão gostosa, produtiva, um caminho de aprendizagem sem volta. E aqui, com o grupo 4, eu me despeço nessa primeira parte com uma frase que eu carreguei aqui durante muito tempo na minha vida como estudante, como profissional, como professor. A frase diz o seguinte: a águia não caça moscas. Eu acreditava que nosso objetivo enquanto professoras, professores, era o de transformar os nossos alunos em águias, que voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Vitor Hugo, eu descobri que esse pensamento é, no mínimo, incompleto. Vitor Hugo nos lembra o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então não formemos apenas águias, mas águias que cantam, que os nossos alunos voem alto, mas que tenham a humanidade para entender a importância
dos problemas pequenos. Um grande abraço, pessoal, e a gente continua conversando aqui.